E aí, pessoal, tudo bem? Esse Vem tá no ar, mas um programa incrível para você que está vendo a gente no YouTube, no portal Super Varejo, nas redes sociais, no Deezer e no Spotify. Agora o tema vai ser sustentabilidade, COP30 e de que maneira o varejo se conecta com todo esse universo. Esse meu convidado nunca esteve aqui com a gente, hoje ele vem aqui pela primeira vez. Eu já queria ter trazido ele aqui outras vezes, né, Thiago? Ele já vai, enfim, mas as agendas são meio complexas. Hoje deu certo. Eu vou pedir para ele se apresentar. O varejo, o supermercadista conhece ele, muita gente conhece ele. E tem gente que não conhece, é bom que vão te conhecer agora, né? Se apresenta, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, eu sou o Thiago Pietrobon, sou biólogo, venho trabalhando no varejo, no setor há mais de 15 anos. Hoje sou sócio fundador da EcoSupport, que começou com uma consultoria voltada para o setor e hoje já é um grupo que trabalha na área de gestão de resíduos, de regeneração, reciclagem dos gases de refrigeração. E é isso, estou aí acompanhando essa agenda já há bastante tempo e espero que nosso bate-papo aqui hoje seja bem interessante para todo mundo. Thiago, imagina assim, tem 15 anos, né? 15 Ecosupport. anos. Então, quando você mirou varejo, nesse começo aí, não tinha, a gente não tinha esse foco. O setor também, acho que o mundo se falava em questões sustentáveis, a gente não tinha essa preocupação que existe hoje, eu acho, né? Pela força do mal, né? O que a gente tem visto aí, ó, de meio ambiente, tragédias, tá mudando. Não sei se está mudando por um caminho bom, né? Então, o que você vê na evolução do varejo em relação a essas questões? Quando eu falo, principalmente o canal supermercado, o que mudou nesses 15 anos aí? O que você percebe? Mudou bastante coisa. Na verdade, a gente Uhum, tem visto a evolução. O varejo ele tem acompanhado essa uhum, evolução como um todo. Quando a gente começou a trabalhar todo esse tema, o assunto já era mais forte, mais quente na indústria, e aí a gente foi fazendo essa ponte, trazendo aquilo que era já padronizado para a indústria para o varejo, que era realmente um ambiente ainda muito aberto para experiências, assim. E aí, claro, tivemos a sorte aí de ter grandes parceiros, clientes e amigos hoje que nos permitiram fazer muitas dessas experiências sobre o que seria a adaptação desse diálogo, dessa questão toda de sustentabilidade para o varejo. E isso foi evoluindo. A gente saiu ali daquele cenário em que sustentabilidade era vista como as lojas verdes, tentando buscar aquele nicho de cliente interessado naquela questão, e foi evoluindo para eficiência operacional, sem abandonar os conceitos anteriores, mas ir agregando. Acho que isso é até uma característica muito importante do modelo do varejo. Assim. A gente tem que estar o tempo todo evoluindo para conseguir estar buscando novos clientes, novos mercados, diversificando, mantendo essa venda. E assim foi, então. Loja verde, eficiência operacional, e a cada vez que surgia uma necessidade relacionada à rastreabilidade de produtos, ao bem-estar animal, a questões de saúde e bem-estar que evoluíram tão rapidamente uhum. também Depois no da pandemia, interesse, né, principalmente, depois né? da pandemia principalmente. Uhum. Então tudo isso faz parte dessa cesta de soluções que a gente chama de sustentabilidade. E o nosso trabalho sempre foi esse, encontrar esse ponto de equilíbrio. O que realmente faz sentido para todo mundo que faz parte ali, que tem esses interesses, o empresário, o cliente, governos e todo mundo que são os stakeholders, que são as partes interessadas nessa discussão como um todo. Hoje, você está há 15 anos ao lado da APAS, né? Para quem Sim. não sabe, é a Associação Paulista de Supermercados, né? Que reúne aqui as redes aqui do estado de São Paulo. E eu imagino que eles, quer dizer, o que você percebe? O supermercadista, ele entende a importância de realmente ter esse olhar sobre essas questões? Ele vê valor, você acha? As grandes redes, elas são exemplos de estratégias nesse sentido? Os pequenos, as lojas menores também têm investido? Como é que você vê a percepção do varejo em relação a essas questões hoje? A gente tem sim grandes exemplos Uhum, nessa área. Eu acho que o varejo ele é muito responsivo à demanda do cliente, assim. Então, toda vez que esse assunto fica muito latente, que é uma necessidade do cliente, é claro que ele ganha uma importância muito grande. Assim como usar as ferramentas de sustentabilidade para reduzir custo, reduzir riscos à imagem, riscos relacionados à regulação, à legislação,
tudo isso também tem muito a ver com o varejo, que também é muito sensível por conta das margens, da velocidade, da dinâmica que é. Então, a sustentabilidade tem sim muito a ver com isso e a gente tem grandes exemplos. Claro que quanto maior a rede, a gente tem uma melhor estrutura para responder a isso. Mas a gente consegue encontrar exemplos de Existem sustentabilidade setores, em todos. né? Hoje nas empresas, né, Thiago? Os grandes players têm setores mesmo, né? As grandes empresas têm setores dedicados a isso, Diretores, sim. diretorias voltadas para, Esse foi o nicho que a gente SG, né? O SG, né? O famoso SG. O SG ganhou agora mais relevância, o nome ganhou mais relevância recentemente e faz todo sentido, porque, na verdade, o ESG é a roupagem do setor financeiro, assim, relacionado à sustentabilidade. Tá. Quando um investidor ou quando alguém interessado ali em preservar o seu capital quer saber o tamanho do risco relacionado às questões ambientais, as ferramentas de ESG são feitas para isso. Basicamente é isso. Olha, qual que é o tamanho do risco de eu apostar nesse negócio pensando do ponto de vista ambiental? Isso é o ESG. É o interesse do setor financeiro, ou o olhar do setor financeiro para a questão de sustentabilidade. Por isso que entra ali a questão de ambiental, social e de governança, que são as estruturas administrativas, então, de controle de tudo isso. Entre os grandes players varejistas que a gente falou, existe algum que você possa destacar? Pode ser no mundo, se você não quiser, mas pode falar no Brasil também, não tem problema. Que você acha o Brasil no mundo que trabalham de uma forma bacana, efetiva realmente, que são exemplos? É interessante essa pergunta, assim, porque isso é tão dinâmico quanto essa história que a gente falou, assim. É claro que a gente começou pensando no Whole Food, que é uma rede americana, que é um exemplo de uma empresa que implementou muitas dessas práticas de sustentabilidade para encontrar o seu nicho de mercado e uma forma de gerenciar, de governar, de gerir o seu negócio pautada em sustentabilidade, assim. E de lá para cá, muitas outras. A gente tem grandes outras empresas, praticamente em todos os países do mundo, a gente tem grandes redes que trazem algumas características de sustentabilidade. E no Brasil não é diferente. Redes como Carrefour, Pão de Açúcar e mesmo agora os grandes atacadistas também, todos eles têm setores de sustentabilidade muito voltados para isso, para eficiência operacional, para gestão de imagem, marca, para você trabalhar a demanda do cliente, entender o que o cliente está demandando para conseguir ajustar tudo isso. Então tá muito maduro mesmo nessas grandes empresas. Quando a gente fala de práticas, você até usou essa palavra agora, né? O que é comum encontrar nessas, né, que o varejo investe e o que falta para o varejo fazer na sua visão, que essas empresas realmente que caminhos que ainda precisam ser, né, traçados, o que é o arroz com feijão, para todo mundo entender. Tipo, vamos plantar uma árvore, vai, para compensar, né, emissão de gás e tal. E o que é feito e o que precisa ser feito? Excelente. É uma pergunta bem provocativa. Eu não tinha organizado de forma tão simples e direta assim. Pode pensar. Uhum. Não, mas eu acho que enquanto vai se perguntando, é para provocar e faz sentido isso. Aí, você faz supermercadista, o que você precisa fazer e você não faz. Né? Eu acho que a porta de entrada para todo o varejo assim, tem sempre sido a questão de eficiência energética, que é um calo muito que pega mesmo muita gente e que traz um retorno fácil de ser entendido. Reduzir o impacto ambiental pela eficiência energética é bom para todo mundo. É bom para quem está diminuindo o consumo de energia, é bom para o meio ambiente, é bom para todo mundo ali. Então, essa é uma porta de entrada. Existem alguns desafios maiores, assim, no varejo ele tem, principalmente varejo alimentar, ele tem uma dependência muito grande de sistemas de refrigeração e de climatização, e existe sim uma contribuição muito grande desses sistemas, tanto no consumo de energia, quanto no tipo de gás de refrigeração que está sendo utilizado dentro dos equipamentos. Talvez até uma forma para simplificar isso, hoje a nossa grande moeda de forma de medir o impacto ambiental é a questão das emissões de gás de efeito estufa, é a questão do CO2. Então, tudo a gente traduz em CO2 equivalente. E quando a gente fala que o gás de refrigeração tem o seu impacto, é porque ele tem um potencial de aquecimento global muito grande comparado com o CO2. Nossa. 1 quilo de um gás, de um ar-condicionado das nossas casas, pode equivaler a 4.000 quilos de CO2 se ele for vazado para a atmosfera, se ele chegar na atmosfera. E aí entra essa outra questão.
enquanto ele está dentro do sistema, enquanto ele está dentro da geladeira, enquanto ele está dentro do ar-condicionado, ele não é um problema. Ele está lá dentro, ele é uma peça, um componente. O problema acontece quando ele vaza. Então, não é difícil lidar com isso, mas a gente entende que precisa ter um carinho especial ali do varejo para garantir que não haja vazamentos e etc. Nossa, mas as indústrias que fabricam, né, esses equipamentos também, elas têm feito mudanças? Tem feito mudanças. A gente tem acompanhado uma série de mudanças buscando trazer gases, alternativas que são menos impactantes. Mas o fato é que a gente tem uma planta instalada muito grande. Se a gente pensar no número de... Vamos pegar um exemplo das nossas casas, assim, geladeiras. Hoje a gente tem... o último dado do IBGE mostra lá que é mais do que uma geladeira por casa. Assim, Até as mais modernas? Os modelos mais modernos ainda? Então, hoje geladeira, os modelos... A produção de geladeira hoje está muito resolvida, assim, porque ela já migrou para um tipo de fluido refrigerante, um gás de refrigeração... A indústria já... Que é bem menos impactante. Ele traz um risco maior... Eu não vou nem dizer um risco, mas ele traz uns desafios maiores. Dentro dessa área de gases refrigerantes, a gente tem que equilibrar várias coisas. O impacto ambiental, a inflamabilidade, então se o gás é inflamável ou não, se ele é tóxico ou não, e a gente tem que ficar brincando ali com essas... O mundo ideal seria assim, vamos para os gases mais inflamáveis que a gente causa menos impacto, mas aumenta muito o risco. Isso que a indústria está fazendo, equilibrando isso tudo. Mas tem sim caminhos, isso aí está evoluindo muito rapidamente, mas a gente ainda tem muita coisa instalada, assim, e é uma oportunidade para a gente garantir que isso daí não vaze para a atmosfera, é uma oportunidade do setor também fazer a sua parte de evitar o aquecimento global e tudo mais. Essa questão da refrigeração, quando você compara os varejos ao redor do mundo, Estados Unidos, China mesmo, Europa... Eles estão mais evoluídos, não? Os supermercados de lá, a indústria com esses equipamentos ou não? A gente está meio atrás ainda, a gente está paralelo, está junto aí? Do ponto de vista de tecnologia, o Brasil não está atrás de ninguém. Assim, usa o que no mundo se usa. Usa o que no mundo se usa. Tá, A diferença está no aspecto regulatório, assim, na questão das leis. Quem rege, quem dita a regra do mundo sobre isso é o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal ele é de 1988 e é talvez o acordo ambiental mais bem sucedido que a gente teve na história do planeta. Onde todos os países assinaram e se comprometeram a reduzir aqueles gases que destruíam a camada de ozônio, os antigos CFCs, que também eram gases de refrigeração. Então a gente está nesse processo de troca de gases por conta disso, de proteção da camada de ozônio. O que o Protocolo de Montreal traz de informação? Os países desenvolvidos, que foi a regra lá de 88, eles estão sempre 5 anos à frente do ponto de vista das leis. Então, se existe uma diferença entre os sistemas da Europa, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país desenvolvido, é por conta dessa regra. As leis lá proibindo os gases que destroem a camada de ozônio ou que provocam aquecimento global, elas acontecem 5 anos antes do que nos países em desenvolvimento. Foi uma estratégia pensada para facilitar realmente o desenvolvimento de tecnologia, porque muitas vezes a lei mudava e a tecnologia nem estava tão madura assim. Usava a lei para forçar as novas tecnologias. E aí com isso... É mais comum, né? Mais comum. Então é por isso que a gente ainda tem um descompasso entre alguns desses países. Tá. Mas isso é bom, não é ruim, porque como a gente acabou de falar aqui, isso permite que a tecnologia chegue muito mais madura para a gente aqui para fazer essa mudança. Entre os países que você já foi, que você observou, qual é o mais avançado? O varejo está mais avançado? No caso do varejo, né? Existe algum que está entre os países, um que se destaca, não? Você ficou até assim, falou, nossa, como eles estão aqui, como eles pensam, né, adiante. Interessante, assim, porque... Eu não conseguiria te apontar, assim, um país que está mais avançado, assim. Mas as empresas mesmo, né? Uma rede, E está muito relacionado à demanda local, assim. Então, você vê exemplos de lugares em que a parte tecnológica está muito à frente, e aí você vê que é uma demanda local, assim. Parece que a população carece por aquilo, quer aquilo. Outras estão mais voltadas para essa questão da produção local, do alimento saudável. Também como uma forma de inovação do que está sendo oferecido, às vezes produção indoor, produzir as hortaliças dentro da própria loja, é uma coisa que a gente viu em alguns lugares que é muito interessante, bem interessante. Enfim, então
eu acho que está menos relacionado a esse país está melhor ou está pior em relação àquilo, mas está muito mais naquilo que a gente falou no começo, assim, como o varejo ele tem que ser rápido para responder à demanda da população. E aqui no Brasil você disse que o varejo ainda ele espera, né? O cliente, ele é muito reativo, né? Ele é muito reativo. O que vai fazer ele mudar? Não mudou, então. Ainda não mudou ou já mudou um pouco? Eu O que você percebe? Eu fico na dúvida sobre como responder isso, assim, porque realmente você vê em locais, em aspectos que ele evoluiu, que ele responde mais rapidamente, mas outros que ele ainda está segurando. E isso faz muito sentido, porque quando a gente fala em sustentabilidade e fazendo esse cruzamento, uma regra muito básica de todo o mundo capitalista é que ou a gente se reinventa o tempo todo, ou a gente fica para trás. Mesmo as empresas que vivem da nostalgia, eles reinventam o produto para fazer a gente se lembrar daquele aspecto do passado. Não é exatamente o mesmo produto lá de trás. E acho que a sustentabilidade veio muito nisso, sim. Quando a gente começa a concordar muito, eu acho que a gente já começa a desconfiar, falar, acho que precisamos mudar de novo já, porque está todo mundo concordando. Porque isso é o que movimenta a venda, isso é o que movimenta achar novos nichos. Achar que o cliente já tem todas as respostas e a gente tem que só responder ao que ele quer, talvez não nos leve a um caminho tão assertivo assim. A sustentabilidade ela consegue trazer essa provocação, tirar a gente um pouco da zona de conforto, trazer outras preocupações, outras discussões para a gente poder evoluir também e atingir outros nichos, outros mercados. E aquelas discussões que você não quer ter, né? Muitas vezes, ou aquela situação que você não quer pensar, né? Que é possível acontecer, né? O mundo já tá mostrando, né, Thiago? A gente já tem visto aí, né? Se a gente for entrar nessa discussão, com certeza. Eu acho que hoje, cada vez menos, dá para falar em negacionismo sobre o que está acontecendo, porque nós estamos vivenciando. Pensando no que passamos por São Paulo na última semana, a cidade que talvez seja ciclone, né? Nossa, uma loucura, né? Não, e a cidade que talvez seja que tem a melhor infraestrutura do país para atender isso, ficou alguns dias ali ainda batendo cabeça sobre como resolver. Então, como a gente vai lidar com tudo isso? Essa adaptação a esse novo ambiente tá batendo na nossa porta, assim, tanto dos nossos negócios, e é claro que o cliente final, o consumidor, vai demandar cada vez mais da gente, demandar que soluções que a gente pode ofertar para diminuir esse impacto e como que a gente está fazendo também para frear esse movimento. Não adianta também ser isento nisso tudo e falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos, até na escolha do combustível que eu ponho no meu carro, na escolha do que eu faço ali dos produtos na gôndola, tudo isso tem impacto para o clima. Naquela compra desenfreada de coisas que eu não preciso, né? É um desafio, eu acho que uma mudança, né? As pessoas também estão mais conscientes, eu acho que a gente está tendo aí as pessoas estão mais atentas agora, querendo ou não, acreditando ou não, elas perceberam que está mudando e isso vai te afetar, né? Isso já está nos afetando. Já afeta, todo mundo já. E tem muita gente que quer colocar isso na conta da questão geracional. Ah, não, é porque é uma outra geração. Não. Talvez até tenha um aspecto da outra geração, mas mais do que isso, a mudança tá batendo. Você falou de eficiência energética, né? O supermercado ele sente no bolso, né? Também é um desafio grande, né? O que dá para fazer nesse sentido? Como migrar para uma... Tem muita energia limpa, tem as empresas... Sim. A gente tem muitas empresas no setor hoje que, né, já trabalham com energia limpa. O que vocês recomendam? Hoje, quando a gente fala em energia, a gente tem esses dois olhares. Da onde que está vindo essa energia? Então, a gente consegue sim acessar, comprar energias renováveis, energias verdes até mais baratas do que a energia tradicional. É o processo de migração para mercado livre de energia, ou a autoprodução a partir de painéis solares, ou uma série de mudanças que está acontecendo no mercado de energia, que permite, e aí cada modelo de loja, cada porte, cada região do estado, cada região do país vai ter uma característica melhor ali. Mas existe todo um trabalho também, que aí, plagiando até o que o Marcelo da APA sempre fala, é olhando da porteira para dentro também. Então, não adianta só eu escolher a melhor energia para chegar na loja. Na hora que eu ou como eu estou usando ela, é muito importante também. Aí entra esses aspectos qual é o tipo de iluminação, qual é o tipo de refrigeração.
A gente fala sobre mudar o gás de refrigeração para conseguir diminuir o impacto caso ele vaze, mas a consequência positiva disso tudo é um sistema mais eficiente, mais econômico e que vai consumir menos também. Então a eficiência energética vem acompanhado por isso. Mas passa por tudo, passa por mudanças de comportamento, o tempo que uma mercadoria fica fora de uma câmara fria no recebimento, o tempo que... Cada grau que eu coloco a mais ali dentro da mercadoria para dentro do sistema de refrigeração é um grau a mais que eu vou precisar gastar energia para tirar lá de dentro. Nossa. Então Pequenas coisas, pequenas né? coisas, Detalhes assim. pequenas coisas. Às vezes é a mudança de uma posição de porta que interrompe um fluxo de vento que está jogando calor para dentro de um sistema, pode fazer toda a diferença ali. E isso a gente só vai vendo, conhecendo loja a loja, caso a caso. Então, como fazer para ser mais eficiente e tudo mais? É olhando, fazendo esse diagnóstico, olhando para dentro de casa ali. Aonde que eu estou consumindo? Sabe um outro exemplo interessante de sustentabilidade? Quando a gente fala em resíduos. Resíduos hoje, a gente tem visto crescer muito o aproveitamento de todo esse material que antes era só encarado como lixo, como matéria-prima. É a famosa economia circular. Tudo aquilo que sai como resíduo de uma loja não precisa ser jogado fora, pelo contrário, existe toda uma demanda da indústria para que isso daí volte e seja reprocessado, retransformado. Embalagens, né? Tecnicamente, hoje a gente consegue reciclar tudo. Mesmo Tudo, a parte orgânica, você é consegue verdade. transformar em compostagem ou até geração de energia. A APA Show é um exemplo disso. A gente já está no 3º ano de APA Show, em que é aterro zero. Todo o resíduo que sai do evento, ele não vai para aterro. Mesmo aquela parte que não dá para fazer mais nada, não dá para reciclar e tudo mais, ele é transformado em um combustível para poder gerar energia. Então, é energia derivada de resíduos. É uma forma de reciclagem, transforma matéria em energia. E a gente consegue, então, diminuir. Mas onde que eu acho que está o grande exemplo do resíduo? Olhar para o resíduo pode mostrar para você onde está o seu desperdício, dentro da loja ou dentro das nossas casas. Entendi. Então, quando a gente olha e fala, poxa, eu estou desperdiçando muito disso daqui, é um outro benefício que vem. Não se trata simplesmente de escolher para onde eu vou mandar o meu resíduo, mas você deixar de gerar ele é um ganho muito grande. Uma observação minha, tá? Uma coisa que eu lembro há muito tempo, que eu percebo, como, sei lá, assim, o trabalho dos catadores, por exemplo. Eu não entendo porque não se apoia. Os catadores que eu te falo, esses que estão na rua, dos carrinhos, que eles fazem um trabalho tão importante, tão necessário, porque eles não são organizados, né? Porque não são apoiados, porque não existe um apoio do governo, dos estados. Como é que você vê essa classe? Não tem muito a ver com varejo, mas é uma coisa que eu sempre passo quando eu vejo famílias. O lixo é dinheiro também, entendeu? Sim. Não é? Quanto dinheiro, assim, as pessoas poderiam viver com dignidade e não tem esse apoio. E é tão necessário. Quem vai fazer? A gente às vezes não faz. Então, assim, o que você pensa? Eu acredito que até tem a ver com varejo, sim. Acho que a boa notícia dessa conversa é que cada vez mais esse grupo tem sido reconhecido, valorizado, os catadores. Se a gente pegar nas políticas mais recentes sobre resíduos, nenhuma das soluções é pensada sem o envolvimento dos catadores. Na verdade, todas elas têm que passar por esse grupo de catadores para poder ser sustentável. Existem sim desafios imensos, como você colocou. A questão deles não estarem organizados pode ser um grande problema. Existe um mercado muito cruel ali de atravessadores e etc. que acabam utilizando, não valorizando esse elo tão importante do processo, mas a gente tem visto que tem aumentado cada vez mais, assim. A gente, durante... Tem até uma feira, Expo Catadores. Tem uma Expo Catadores. Eu, como repórter, já cobri uma edição. A gente tem feito uma aproximação muito grande com o Movimento Nacional de Catadores para entender aonde que a gente pode realmente fazer essa contribuição, esse papel. E entender. Eu também posso falar de alguns exemplos que a gente teve de operação com eles, que também traz desafio para o varejo.
Porque, por exemplo, agora nós estamos entrando na época de maior venda, de maior movimento, o Natal, o final do ano como um todo para o varejo. Você vai ver esse podcast em 2026, mas estamos agora gravando... Desculpa pela temporalidade. Não, mas de a gente qualquer está gravando forma, agora no Natal, de 2025. Mas fica como um registro do exemplo, porque é um período que a gente tem muito movimento. E é o período em que a gente vai ter a maior complexidade de trabalhar com cooperativas, com catadores, porque eles também estão diminuindo as atividades. Então, não necessariamente a gente tem uma sobreposição, assim, a gente não consegue contar com um efetivo muito grande de pessoas trabalhando nesse período, justamente que é o período que mais gera resíduos. São casos reais que a gente acompanha, assim. E aí o que cabe a nós é entender como que a gente pode fazer para ajudar nesse aspecto também. Não se trata de mudar a cooperativa ou mudar o supermercado. Você acha que associações como a APAS podem realmente se envolver ainda mais, né? Como é que você vê o papel? Ou isso é só uma questão governamental mesmo? Eu acho que todos podem... É uma questão para todos. Realmente, hoje, toda a política ambiental, ela cada vez mais ela vai descendo para o nível local. Porque as soluções têm que ser locais ali. Por mais que existam decisões que são tomadas no âmbito da ONU, do governo federal, do governo estadual, ele tem que ir descendo, porque ela só vai virar ação no município, nas nossas empresas, nas nossas casas. Até então, ela é só um acordo no papel. Para ela realmente sair do papel, ela precisa do envolvimento de todo mundo que está na base ali. E por isso que a gente vê tão bons exemplos ali acontecendo localmente. Mas essa questão dos catadores, eu acho assim, como, sei lá, ser humano, né? Que a gente vê pelas ruas, não precisa andar muito. Quantas famílias vivem nas ruas e você vê que o cara tá lá com um carrinho. Ele trabalha, ele ganha, o único dinheiro que ele tem, às vezes, é daquilo. Então, assim, talvez se pudesse realmente existir uma forma de organizar, de ajudar, eles vão estar ajudando a gente, o meio ambiente, eles vão fazer uma coisa que a gente, né, muitas vezes não está fazendo e que é necessário. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com carinho, com o setor, né, que eu falo, o setor supermercadista, outros setores, né, parar para olhar, observar o que pode melhorar. Tanta coisa pode ser feita ali, né, Thiago? Com certeza, eu acho que o que falta realmente é esse olhar com carinho ali. Eu acho que estamos evoluindo para isso, não na velocidade que a gente precisa, mas com certeza... Para a Pachou aí, de repente fazer uma ação aí, para a Pachou em 2026. Você sabe que a gente já trabalhou muito já em outras edições da APA Show com cooperativas. Recentemente a gente acabou não mais trabalhando com isso por uma limitação, por uma questão de legislação também, que não podia se fazer a separação do resíduo durante o evento ali. Então ele tem que ser levado para algum local. Mas isso não saiu do nosso radar ainda, assim, pelo contrário, porque a gente entende que é um grupo que talvez ninguém entenda melhor do que eles sobre o que é viável, o que é na separação e etc. Pois é, fora o conhecimento que eles têm. O que eu te falo, quem tem isso, né? Eu acho que é muito menosprezado, é muito pouco olhado. Quando isso mudar, todo mundo vai ganhar. Eles vão ganhar, o setor vai ganhar, a gente vai ganhar, o meio ambiente vai ganhar, né? Então, assim, torcer para evoluir. E a Pachou 2026, já pode falar alguma coisa, não? Tá tudo muito ainda, né? Mas a gente acha que tá longe, mas daqui a pouco chegou. Não tá longe não. Acho que ela já está demandando bastante tempo da gente. Daqui a pouco chegou já, maio de 2026, 18 a 21 de maio. Já marquem na sua agenda aí, varejistas, indústria. Você que não sabe, a Pachou é a maior feira aí de supermercados da América Latina, um dos maiores eventos do mundo, do setor do varejo, indústria, tá lá. O setor está em peso lá, o mundo está na Pachou, né? E o que vai ser o ponto alto do trabalho? A gente vem evoluindo muito na APA Show nesse mapeamento, no reconhecimento. Como eu dei o exemplo aqui de reconhecer aonde que a gente está utilizando energia, qual é o nosso resíduo, tudo isso a gente está fazendo de lição de casa também na APA Show. Então hoje a gente tem muito mais claro, por exemplo, aonde que estão as emissões de gases de efeito estufa que são gerados durante o evento. Qual é o tipo de resíduo que sai, qual é a destinação. Tudo isso está muito bem mapeado, muito bem estruturado. A gente está até numa fase de fazer benchmark com outros grandes eventos. Recentemente aí tivemos reuniões com o pessoal do Rock in Rio
E foi muito interessante porque a gente viu como que tem similaridade a APA Show e o Rock in Rio por conta do volume de pessoas, do tempo curto e o quanto é gerado de resíduos. Verdade. Claro que também tem diferenças. A gente está falando de um evento do varejo alimentar e outro que é um festival de música. Mas é muito perto. É muito Número de perto, pessoas. é muito perto. Tanto que a APA Show agora é festival, né? A APA Show festival. agora é o festival APA Show. Né? E nesse benchmark, nesse mapeamento das ações, a gente vai encontrando as oportunidades. Então, hoje a APA Show ela já é totalmente tocada, vamos dizer assim, por energia renovável, energia limpa. Então, todas as emissões relacionadas à energia elétrica são neutralizadas com selos I-REC, com certificados de origem da energia. Como eu falei antes também, a gente tem todo esse aspecto do resíduo zero, do aterro zero. Então, todo resíduo gerado é transformado ou pela reciclagem ou pela transformação de energia, que é uma reciclagem energética. E a gente está, então, olhando para esses outros detalhes. Hoje ainda o nosso grande desafio a ser trabalhado ali é realmente o deslocamento de pessoas. Que, como você bem colocou ali, é um evento mundial. Então, vem pessoas do mundo todo. E hoje a nossa grande emissão, aquilo que é emitido durante o evento mesmo, que é nossa administração direta ali, isso está tudo muito bem encaminhado. O que a gente precisa agora é pensar como que a gente vai compensar ou influenciar todo mundo para que as emissões de viagens e tudo mais também sejam compensadas. Estamos trabalhando, e é por isso que a gente está fazendo esses benchmarks, para entender que assim como a APA Show, outros grandes festivais também deslocam muita gente ali. O desafio é grande aí, né, Thiago? Para finalizar, vamos falar da COP30. Thiago andou por várias COPs aí. Conta aí, só resume, você foi em quais? Nas 5 últimas? Nas 5 últimas, da pandemia para cá, eu fui logo na primeira após a pandemia que foi aberta. Quais foram os países, Thiago, que a gente estava conversando até antes? Em Glasgow, na Escócia, foi a primeira, e depois de lá para cá foi Egito, foi Dubai, foi Baku, no Azerbaijão, e agora em Belém, aqui no Brasil. Países muito diferentes, né? De realidades diferentes. Países muito diferentes. Vamos falar do Brasil. De que maneira, o que você viu lá e você viu alguma coisa que você possa trazer para o varejo, que possa impactar? Como foi a experiência? Olha, eu acredito que a primeira grande mensagem assim que fica da realização da COP no Brasil, ou independente até do país, a COP em si, ela é a reunião de todos os países do mundo e todas as partes que assinaram o protocolo para buscar acordos relacionados a como desacelerar a questão climática, como proteger as economias, como proteger as pessoas. Eu brinco que nesse processo de evolução, hoje a gente fala muito menos de mudanças climáticas lá na COP e muito mais sobre economia e sobre direito ambiental. Porque é como a gente vai proteger, como a gente vai transicionar de um lado para o outro. E isso tem muito a ver com o varejo por conta disso, essa adaptação, essa necessidade de que a gente tem de se ajustar a essa realidade como um todo. Mas a COP, ela tem esse aspecto em que tudo que é discutido e negociado lá, ela precisa chegar no consenso. E a gente não estava no melhor momento sobre achar consensos no mundo como um todo. Pois é. Então existia um risco muito grande de a gente não ter um resultado final, um texto aprovado. E a COP fechou um texto aprovado no final. Isso traduz para a gente que nós estamos concordando mais do que discordando. E essa talvez seja a grande mensagem ali. Independente das diferenças, independente das necessidades que cada país tem em conduzir as suas economias, ainda assim existe muito mais concordância do que discordância. Esse, para mim, foi a grande mensagem. E é o que a gente tem que puxar para a gente ali. Nós falamos vários momentos aqui sobre a questão da transformação e de como a sustentabilidade é uma ferramenta de provocar essa mudança e transformação. E quando a gente fala em COP, a gente está falando justamente sobre isso, dessa necessidade de transformação. Quando a gente vê uma resistência do mundo, de vários lugares do mundo, sobre políticas mais poluentes ou se basearem em economias que eram muito fortes no passado, é uma reação natural porque é quem está no controle hoje tentando se segurar quanto a uma mudança que está por vir mesmo. Então, a mensagem... Ela é realidade. Né? Ela é uma realidade. Mudar. Ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer. Então, toda vez que eu vejo assim, movimentos de protecionismo, lobbies tentando segurar alguma coisa, é pra gente um sinal de que, olha, se
se fosse competitivo ainda esse tipo de política e de economia, eu não precisaria proteção, eu não precisaria de lobby. É verdade. E eu acho que essa é a mensagem. Então, a agenda ambiental, ela continua viva, continua existindo. Tá ganhando força? Tá ganhando força. Tá ganhando Cada ano força. nesse evento tão importante, ela ganha força. Ela ganha força. A gente tá na 30ª edição da COP. Pois E é, a COP, ela tem uma história muito bonita com o Brasil, porque ela começou na Eco 92, na Rio 92. É verdade. Foi na Rio 92, Lembrei. na Eco 92, que se criou a ideia das COPs. Então. E aí foi, então, a COP 1, 2, 3 e chegamos a 30 agora. Então, essa relação com o Brasil e ter sido sediado isso no Brasil provocou muita discussão e trouxe muita dessa sinalização de que é uma agenda que ganha força. Se não tivéssemos tido as 30 edições da COP, a projeção da ciência sobre mudanças do clima mostra que a gente já estaria em 2 graus acima da média histórica. Nossa. E hoje nós estamos a 1,5. Então, conseguiu ainda segurar frear. Um pouco, né? É o suficiente? Não. Eu ontem mesmo estava falando sobre isso num Deus. outro evento. A gente sempre volta um pouco deprimido das COPs. É isso que eu pensei. Eu acho que você volta deprimido, não? A gente volta mais deprimido que feliz, entendeu? Porque... A gente volta, porque nunca é na velocidade que a gente precisa. Sempre acha que vai avançar um pouco mais rápido, mas aí... Mas a gente, talvez até por esse lado mais ambientalista, mais pró-meio ambiente, a gente tem que estar sempre otimista e mostrar que, ok, mas nós estamos no caminho certo. É uma missão, você já é biólogo, né? Mas eu acho que hoje é uma missão nossa também, né? A gente tem que se envolver. É uma missão Qualquer nossa. pessoa tem que se envolver em questões... porque, olha, gente, enchentes, né? Que eu falo, olha aí, tem chovido em lugares do mundo, pessoas morrendo... terremotos maiores, pode reparar. Terras secas, né? Onde antes você tinha uma fartura de uma plantação, não tem mais. Tá muito claro que assim, as mudanças climáticas... O oceano tá aquecendo, né? Ah, sim. Tá muito claro hoje que os árticos efeitos... estão derretendo. Exato. Os efeitos das mudanças climáticas estão muito nesse sentido de quando a gente tiver períodos secos, eles serão mais extremos e mais longos. É isso aí. Quando chega o período de chuva, elas são muito mais concentradas e causam impacto Quanto frio, maior. mais frio. Mais calor, mais calor. Exato, os picos de calor extremo. Essa é a nova realidade que a gente tem que ir buscando. E a gente não tem mais estações também. Aqui no Brasil, parece que as estações estão mais confusas, né? A gente tem frio no verão. Sim. No inverno picos de quente. Calor no inverno, exato. Não é uma loucura, não, é aquilo, né? E a gente é um país que produz, né? O Brasil é um país riquíssimo na parte da agricultura, o agro é o nosso forte. Existem produtos que a própria indústria estima que vão sumir. Sim, isso é uma consequência que a gente está olhando, a questão da segurança alimentar. Que vão sumir, já falamos dos animais que vão ficar em extinção, né? E extinção. Tem produtos que não vão mais, que a gente não vai conseguir ter. Um ponto positivo nisso tudo é que não tem um evento, não tem nada que aconteça assim que a gente não percebe esse sentimento de urgência, de como eu posso fazer dentro do setor, por exemplo. Então a gente vê muita gente sensibilizada a isso. E talvez aí, indo já para o finalmente, talvez essa tenha sido a grande inovação que o Brasil trouxe para a COP. Porque até então a gente tinha muita discussão sobre acordos, e a gente até estava falando aqui que tem que descer esse acordo para chegar no nível de ação. E foi a primeira vez que a COP, então, lançou, por uma iniciativa da presidência brasileira, o que eles chamaram de agenda de ação. Que é justamente isso. O slogan era isso, era menos acordos e mais botar em prática aquilo que já está concordado, que já temos um acordo. Se já existe, né? As práticas ali, vamos fazer, né? Então a gente vai ter agora um movimento muito grande de tração dessas ações, assim. Saíram 2026, então você vai caminhar, o mundo vai caminhar para isso, então. Vai caminhar para isso. A gente tem esse compromisso que foi acordado. Foram criados, por exemplo, o celeiro de soluções, onde todos os países do mundo podem levar ideias de como que estão sendo tratados os grandes problemas do mundo. É o celeiro de soluções. Foram definidos 30 objetivos, 117 planos de ação. Então a gente agora está numa ação mesmo. De ação mesmo. E a gente agora está num trabalho interno de tentar traduzir isso para o varejo, tentar traduzir isso para, qual que é a nossa parcela de contribuição nisso tudo? Para conseguir levar, porque foi como eu falei, assim, conversando com todo mundo, o setor está sensibilizado, você vê muita gente interessada, mas muita gente ainda não sabe o que fazer.
E na insegurança, a gente não toma decisão, não toma medida Porque nenhuma. não sabe por onde começar às Não vezes, sabe por onde né, começar. Thiago? É difícil. Comece por onde? Começa por onde? Talvez essa agenda de ação vai conseguir traduzir isso tá. tudo pra gente agora em 2026. E a única certeza que a gente tem disso tudo é o futuro que a gente vai ver lá na frente depende das ações que a gente vai tomar agora. Por isso que a agenda de ação é tão importante. É, gente, já chegou. Não dá pra pensar mais, agora é agir, né? Agora é agir. Tiago, obrigada. Aí a gente combina pra você voltar no ano que vem, 2026, pra gente ver um pouquinho. De repente, depois da Show, pra fazer um balanço de como foi o trabalho lá. Esse assunto, eu acho que ele tá em alta hoje e estará em alta sempre. Tá, não tem mais volta, né? A gente tem que cuidar do planeta, das pessoas, da vida, do que a gente come, daqui a pouco, enfim, temos filhos, netos, né? Que vão Exatamente. ficar por aí, né? E é isso, gente. Obrigada. Quem quiser te encontrar, LinkedIn, como é que faz? LinkedIn, eu vou estar lá tanto como Thiago Petro... Tiago Pietrobon. Aham. Acredito que lá vai estar Dr. Tiago Pietrobon, na Olha, verdade. doutor, Doutor. você é doutorado? Eu tenho doutorado em biologia mesmo. Mestrado e doutorado em biologia. Então, assim, outras empresas, outros segmentos querendo falar com você, você tá aberto lá. Estou lá e estou pela EcoSupport também, que aí é o @EcoSupport para Aham. se a gente consegue conversar lá. E junto ao setor supermercadista, atua com a APAS, né, Thiago? Como Atuo com consultor. a APA, sim, já há bastante tempo, como a gente falou, e Aham. acho que o canal mais fácil é consultando via as executivas e todo o time ali de sustentabilidade, eu estou à disposição. E você, supermercadista, que não é associado também, se quiser falar com o Thiago, é só acessar, né, Thiago? Você ser associado à APAS, você está aí ao redor do Brasil, aí, né, junto da Abras, que seja, né? Exato. Não é isso? Obrigada. E espero te receber aqui outras vezes. Claro, compromisso aceito. Vamos voltar a conversar assim mais vezes. Adorei. Papo muito bom. A gente vai retomar essa conversa, tá bom? Combinado. Eu também gostei muito. Muito obrigado. Pessoal, e é isso. Nos siga no portal, nos veja no Portal Super Varejo, no YouTube, nas redes sociais, no Deezer, no Spotify. E nos vemos no próximo episódio, no próximo programa. Até mais.